Como já era esperado, a reforma tributária foi aprovada na noite de ontem pelo Senado em 2 turnos, com um placar de 53 votos a favor e 24 contra. Por ter sido modificada no Senado, a matéria segue para a Câmara dos Deputados, de onde o texto original partiu. Então, vamos direto ao vivo a Brasília, que tem os detalhes, é o Marcelo Dias, para saber como é que foi a repercussão após a aprovação no Senado, né, Marcelo? E qual a expectativa agora para essa votação na Câmara dos Deputados? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petrin. Boa noite a você que nos assiste aqui no Rural Notícias. Olha só, o governo comemorou a vitória aí da aprovação da reforma tributária. E como eu já havia adiantado aqui no Rural Notícias, Petrin, houve toda aquela costura, aquela negociação entre o governo e também a oposição para que a reforma tributária pudesse ser aprovada, né? Agora o governo vai continuar essa costura, vai continuar aí essa negociação para que a reforma não sofra aí alteração na Câmara, aqui para poder exatamente não ter problemas, né? O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comemorou no Twitter a aprovação, citando como um marco histórico para o país. E também Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, colocou aí no Twitter que a reforma tributária vai tornar aí o nosso sistema menos injusto e mais convidativo aos investimentos internos e estrangeiros. Também falou que foi uma vitória para o país, né? O deputado Aguinaldo Ribeiro falou sobre o retorno do projeto aí para a Câmara, né? E agora apressa para poder votar esse projeto. Vamos ver o que ele disse sobre esse assunto e como serão essas articulações para que o projeto agora possa ser aprovado na Câmara. Vamos ver. E nós vamos aguardar que esse texto chegue à Câmara para que a Câmara possa fazer essa avaliação do que foi aprovado no Senado e que a partir daí nós possamos, sob a presidência do nosso presidente deputado Arthur Lira, em acordo com as lideranças partidárias na Câmara, nós possamos estabelecer um calendário para que tenhamos ainda este ano a aprovação da emenda constitucional na Câmara e, por conseguinte, a sua promulgação ainda em 2023. Agora, Marcelo, estava previsto hoje também aí em Brasília uma sessão conjunta, né, para analisar os vetos presidenciais, entre eles o veto parcial do marco temporal. Isso, de fato, não aconteceu? A sessão foi adiada? Para quando? Exatamente, Petrin. Começou aí a votação, né? Teve, inclusive, aí a aprovação da ordem financeira com relação à questão dos estados e municípios também, mas o projeto aí, na verdade, os vetos aí do marco temporal que estavam previstos não entraram. Essa negociação começou, na realidade, na noite de ontem, quando o presidente da FPA soltou aí também no Twitter dele, dizendo que seria melhor transferir essa data para o dia 23 de novembro, ou seja, só para depois do feriado, para que tenha mais tempo aí, Petrin, das negociações e também de fazer um estudo de cada veto que vai ser colocado aí durante a votação para o dia 23 de novembro. Então foi mais um acordo estabelecido aí entre o governo, né, conversado aí com a base, com o líder do governo e também aí com os deputados da bancada ruralista. A gente teve aí uma informação, né, do líder do governo, o senador Randolph, que também comemorou a aprovação da reforma tributária, mas durante uma coletiva de imprensa, ele confirmou aí a votação dos vetos do marco temporal para o 23 de novembro, e como serão esses trâmites, ou seja, as costuras continuam até lá. Vamos ver. O governo tem uma posição de manutenção desses vetos, né? Nós vamos estender ao máximo o diálogo com a oposição e com todos os líderes para convencer da necessidade da manutenção desses vetos. Como?
todo veto que é destacado necessita ser apreciado em plenário, então é assim que faremos com esses vetos. Esses vetos necessariamente serão apreciados em plenário, porque esses vetos já estão trancando a pauta. A gente teve aí uma boa parte da oposição que acabou votando aí a favor da reforma tributária, mesmo com as costuras aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve aí a votação contrária da senadora Tereza Cristina, que não concordou aí com o projeto e acabou votando contra. Mas no final, boa parte aí da oposição acabou votando aí a favor da reforma tributária. Agora a gente continua acompanhando, viu, Peter, como que fica até o dia 23 de novembro aí, todos esses acordos para saber como é que fica esse projeto tão importante aí da reforma ministerial para o Brasil, né? Afinal de contas, aconteceu, demorou muito, mas aconteceu, né, Petri? Exatamente, Marcelo. Obrigado pelas suas informações aí direto de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.